hoje uma das cientistas mais conhecidas e aplaudidas no mundo inteiro. Seu nome tornou-se símbolo da pré-história americana, investigando sua luta e a falta de um apoio maior ao seu imenso trabalho. João Cláudio Moreno tornou-se seu admirador. E nesta conversa revela toda a sua gratidão por tudo que ela faz pelo Piauí. A entrevistada de hoje é nada mais, nada menos que Niede Guidon. A professora Niede Guidon nasceu em Jaú, interior de São Paulo, em 13 de março de 1933, filha de Cândida Viana de Oliveira Guidon e Ernesto Francisco Guidon. Cursou História Natural na USP, Universidade de São Paulo, onde se especializou em zoologia. Começou a carreira profissional em 1959 como professor e posteriormente transferiu-se para a seção de arqueologia no Museu Paulista. Viajou a Paris, onde realizou especialização em pré-história, doutorado e livre docência em arqueologia pela Sorbonne, sendo contratada como pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa Científica em 1966. Notabilizou-se pela descoberta em 1981 de artefatos de pedra lascada que comprovariam a presença de culturas pré-colombianas no Brasil há 25 mil anos. Anos mais tarde, encontrou resíduos de carvão oriundos de uma fogueira datados de 48 mil anos. Suas descobertas suscitaram intensa polêmica na comunidade científica, pois até então se admitia que o homem só teria chegado à América do Sul há cerca de 12 mil anos. Sua dedicação à causa destas pesquisas e a luta pelas mudanças das estruturas sociais e econômicas na região do Parque Nacional da Serra da Capivara a tornaram uma figura mitológica e conhecida no mundo inteiro. Atualmente, doutora Niede luta para, além de ver reconhecida sua teoria na comunidade científica internacional, implantar um aeroporto e um hotel-resort em São Raimundo Nonato, para melhor atender a curiosidade de milhares de turistas e cientistas que ali aportam para descobrirem o maior acervo arqueológico da América Latina, num parque que foi considerado pela pesquisa do Guia Quatro Rodas o melhor do Brasil em estrutura e conservação. Doutora Niede, o Piauí é um estado muito esquecido, muito distante. Foi o último a ser colonizado, quer dizer, um dos mais pobres, a população muito pequena, o poder político ínfimo, quer dizer, faltam estradas, a metade da população é ainda analfabeta. De repente, as suas descobertas no sul do estado. Então, o Piauí virou um objeto de procura. São revistas, são reportagens, são programas, virou tema de escola de samba no Rio de Janeiro, são pesquisadores do... A senhora virou patrimônio da humanidade, quer dizer, nós estamos humilhados, somos o berço da humanidade, somos o berço da civilização na América. A senhora tem uma consciência da importância do seu trabalho, da sua luta para o Piauí? Bem, esse trabalho é um trabalho conjunto de toda uma equipe e justamente o que originou o trabalho foi a importância deste patrimônio que existe no sul do estado e que, pelas notícias que eu tenho, não é só o sul do estado. Aparentemente, o Piauí, durante a época pré-histórica, era uma região riquíssima em água, os rios eram muito grandes, era uma região de contato da floresta amazônica com a Mata Atlântica e isso originou, então, uma região que oferecia uma variedade de recursos a essas populações pré-históricas muito grande. Nessa região de São Raimundo Nonato, do Parque Nacional Serra da Capivara, nós pudemos documentar toda essa evolução do clima, da riqueza que havia, uma riqueza não só da flora, mas também da fauna. As espécies fósseis que nós temos lá são numerosas, variadas, inclusive espécies que eram desconhecidas dos paleontólogos foram descritas lá na região e eram numerosas. Então, esses primeiros homens que chegaram lá na região, hoje nós sabemos que eles chegaram lá entre 100 mil e 60 mil anos atrás. Eles chegando lá, eles encontraram esta espécie de paraíso, lugar cheio de alimentação, de água, de floresta, as montanhas, um lugar então onde havia a possibilidade de se
fazer aldeias, de se esconder em lugares mais protegidos, porque a fauna era uma fauna muito grande, perigosa. Então, eles tinham tudo para se desenvolver. E aí eles começaram a desenvolver uma sociedade que criou uma cultura que eu considero uma das grandes culturas do mundo. Uma cultura que não se manifesta através de riquezas materiais. Por que ela não se manifesta através de pirâmides, de templos, de palácios? Porque eles viviam numa região onde eles não precisavam fazer isso. E era uma sociedade de caçadores-coletores, quer dizer, uma sociedade que, por definição, é igualitária. Não existe o grande chefe e os escravos, porque sempre que há uma grande construção, um palácio, um templo, nós podemos saber que nós temos os sacerdotes, os reis e os escravos. As sociedades que viviam aqui não tinham escravos, eram todos iguais. Todos eles tinham que sair à caça, procurar sua comida, construir as suas casas. Os bens da natureza, a água, a terra, não tinha dono, era de todos. Isso fez, então, com que eles pudessem dedicar todo o seu tempo a criar obras de arte. E essas obras de arte que estão lá nessas cavernas, nessas grutas, nesses abrigos, na Serra da Capivara, elas são, como a professora Anne-Marie Pessis já demonstrou, a maneira como eles encontraram para contar a sua história. Essas pinturas contam a história desse povo, registram as suas lendas, os seus mitos, as suas religiões, as suas festas, tudo aquilo que era importante para aquela sociedade que devia passar de uma geração para outra. E essa população, essa civilização foi dizimada, foi destruída? Essa civilização nós pudemos segui-la por cerca de 55 mil anos, que nós já temos datações de 57 mil anos, nós podemos segui-la, a sua evolução, tendo certeza que é a mesma até 6 mil anos atrás. Há 6 mil anos atrás aparecem outros povos, já deve ter havido já uma primeira mistura. E essa sociedade indígena que viveu ali, porque eram sociedades indígenas, então começou a haver um intercâmbio com outras, começou a mudar, a arte muda também. Mas era uma convivência pacífica entre eles, não? Sim, quer dizer, as guerras havia são também. Guerras naturais, né? Mas são guerras, por exemplo, todo mundo sabe que as guerras indígenas, aquela grande festa, todo mundo se pinta, vai para a guerra, matou um, pronto. A honra está salva. Quer dizer, não eram guerras de extermínio. Sim. Porque, como caçadores-coletores, eles sabiam que não pode chegar e matar como se mata quando se joga uma bomba atômica, porque senão acaba com tudo. Quer dizer, o extermínio mesmo. O extermínio veio quando chegaram os brancos. Com a colonização. Com a colonização. Quer dizer, a colonização foi realmente brutal. E a senhora encontra vestígio muito antigo. Você não encontra vestígio, por exemplo, de um registro desta invasão, do confronto com o invasor? Do confronto nós não encontramos ainda. Eu tenho a notícia de um sítio, de uma desses abrigos, que me disseram que está coalhado de ossos na superfície. É um cemitério de... Não foram enterrados, estão na superfície. Então, nações indígenas. Não fui ainda até lá, mas a informação que eu tive é que esses ossos estão lá amontoados. Então, o que poderia ser, seria, por exemplo, um local onde encurralaram os índios e mataram. Pimenteiras, por exemplo? Pois é. Aí existem todos esses nomes, mas na realidade nunca houve um estudo sobre e ninguém isso. Sabe Pimenteiras o que ele quer dizer. Quer dizer, né? Nós, na nossa hipótese, é que os grupos indígenas que estavam lá, que descendiam desses primeiros povoadores, esses grupos indígenas seriam da língua G, que é a grande família linguística que ocupava a região da Caatinga e do Cerrado quando chegaram os brancos. Sim. E que depois foram sendo empurrados, não é? Agora, realmente, nós temos um sítio que se chama lá Toca das Caboclas, que é o nome que eles davam aos índios, e que nós pensamos que talvez possa ter sido um dos últimos lugares onde se esconderam as mulheres indígenas que escaparam da matança, e é uma região que tem água, lá dentro tem água sempre. Mas eu ainda não tive a oportunidade, nós temos tido muito trabalho, de descer até o fundo para ver se encontra alguma coisa desse contato.
O que nós temos é dos primeiros colonizadores, mas realmente os povos indígenas foram absolutamente varridos do mapa. O meu interesse, quer dizer, a importância científica para o mundo dessas descobertas, isso aí é inquestionável. Agora eu estou me detendo na questão do Piauí. No que isso favoreceu o Piauí turisticamente, economicamente, socialmente, politicamente, quer dizer, na nossa autoestima, que é uma das causas do nosso atraso. É nesse ponto que eu quero colocar, se a senhora tem consciência disso. Bem, eu acho que existe a questão turística, por exemplo. Essa região, nós já trouxemos especialistas de outros países, ou então colegas meus que vieram, todos são unânimes, é uma região que, se estivéssemos em outro país, nós já estaríamos lá com uma visitação entre 100 a 120 mil visitantes por mês. Em outro estado, por exemplo? Fosse no Ceará? Se fosse no Ceará, um lugar onde tem aeroporto para chegar e onde tem hotel, porque nós temos 2, 3 pequenos hotéis. Mas, realmente, aquela região tem um potencial que eu compararia ao do Grand Canyon, porque nós temos também paisagens maravilhosas e alguns baixões, como se chama aqui, boqueirões, que seriam os canyons americanos, que são extremamente bonitos, extremamente interessantes, e que, além do mais, tem também assim um apelo que ninguém explica por quê. Existem pessoas que chegam lá e querem voltar querem ficar. Eu já vi um hindu que chegou e caiu em transe na frente daquelas pinturas. Já vi uma senhora japonesa que colocou as mãos assim, que depois disse que ela sentia a energia penetrar em suas mãos. Então tem um aspecto mágico a Serra da Capivara, que eu atribuo talvez a todos esses milhares de pessoas dessas culturas indígenas, energias, né? Que viveram lá e que viveram aquilo. É um lugar maravilhoso, então eles devem ter vivido lá muito felizes. E quando eu comparo a população de hoje, com todas as suas misérias, a sua ignorância, a sua dificuldade de sobreviver, a sua incapacidade de se adaptar à situação ecológica atual, entende? E essa necessidade de protecionismo, de ter alguém para cuidar deles, eu penso nos outros que viveram lá. Para você ter uma ideia, de todas as nossas escavações, nós nunca encontramos um esqueleto de alguém que morreu de alguma falta de alimentação, com raquitismo, com nada. Nós temos, inclusive, esqueletos que demonstram uma estrutura muscular muito grande, quer dizer, eram pessoas fortes, eram pessoas sadias, eram pessoas felizes, como eles retratam nas suas pinturas. As pinturas são extremamente lúdicas, os cerimoniais são extremamente elaborados, e depois nós podemos acompanhar esse desenvolvimento dessas pinturas, desde figuras que começam pequenininhas, simples e vão evoluindo, até figuras que nós temos de sítios que foram descobertos recentemente, com figuras humanas de mais de 3 metros de comprimento, que podem ser vistas de longe, completamente adornadas, pintadas com... Quer dizer, para um cerimonial... Um cerimonial extremamente elaborado. Para os povos muito religiosos, né? Religiosos, muito ligados à tradição, porque os índios têm... Normalmente as pessoas acham que os índios não têm lei, que são como animais. Não, os índios têm leis, têm maneiras de viver, e os animais também têm. Sim. Todos os animais têm uma estrutura social, eles têm costumes. Tem a lei, né? E são muito mais ligados ao seu costume do que nós. Tem a lei da selva, que está menos da selva do que a nossa. É menos da selva do que da nossa, entende? Quer dizer, então, realmente, eu acho que o Piauí tem nessa região a possibilidade de criar um centro, é o que nós estamos tentando fazer, um centro de turismo a nível internacional, um centro de turismo de primeiro mundo. E para a economia da região? Para a economia da região seria o ideal. Até agora, você vê alguma mudança? Olha, atualmente, se não fosse o Parque Nacional, o pessoal lá mesmo diria que eles estariam passando fome. Quer dizer, o Parque Nacional, apesar da dificuldade que nós temos, nós sempre carregamos para lá muito dinheiro. A infraestrutura do parque, só a fundação já aplicou lá cerca de entre 15 e 20 milhões de dólares para a infraestrutura do parque. Atualmente nós temos mais ou menos 60 funcionários trabalhando. São pagos pela fundação.
com projetos que nós desenvolvemos, não é? Nós temos projetos, por exemplo, financiados captar recurso para essa fundação ainda é um grande problema. Exatamente, um grande problema. Alguns recursos vêm do governo federal, outros recursos vêm pela Lei Rouanet, porque como nós somos um patrimônio da humanidade, reconhecido pela Unesco. A Unesco reconheceu. Dá algum recurso também? Não, ela não tem dinheiro para dar dinheiro diretamente, mas, por exemplo, ela coopera com técnicos, com consultorias, então isso nós podemos obter. Abre as portas, não? Abre as portas e depois ela nos deu esse selo de patrimônio da humanidade, que é um selo realmente o mais importante para se ter no mundo todo. Com isso, então, nós temos acesso à Lei Rouanet. A Lei Rouanet é a captação junto aos empresários, que no nosso caso, como nós somos um patrimônio da humanidade, pode descontar 100% dos impostos. Então é isso, com isso que a gente carrega dinheiro para lá. Eu me fiz essa pergunta, doutora Nieri, porque eu sei que o seu interesse é um interesse científico. É uma cientista que quer contribuir com suas teorias e tal, mas sem querer, involuntariamente, a senhora contribuiu para o Estado, para mudar uma feição que se arrastava secularmente. Agora eu lhe pergunto, será que o Piauí tem consciência do que tem? Eu acho que algumas pessoas chegam a ter consciência, outros não. No próximo bloco, Nieri Guidon analisa as características das pinturas, fala do potencial turístico do Parque da Capivara e do medo que tem de que suas pesquisas não sejam preservadas. Eu sei que o seu interesse é um interesse científico. É uma cientista que quer contribuir com suas teorias e tal, mas sem querer, involuntariamente, a senhora contribuiu para o Estado, para mudar uma feição que se arrastava secularmente. Agora eu lhe pergunto, será que o Piauí tem consciência do que tem? Eu acho que algumas pessoas chegam a ter consciência, outros não, vivem muito longe, né? Vivem fora da realidade do dia a dia. Mas eu acho que, principalmente, nós precisaríamos que a parte pensante da sociedade do Piauí, que as autoridades fossem conscientes disso. Você disse, eu sou uma cientista, de repente eu estou aqui tentando fazer funcionar um centro turístico. Por quê? Porque o meu pavor é que essas pinturas sejam depredadas, que esses sítios, que são únicos no mundo, sejam estragados para sempre, porque depois não se pode voltar atrás. E por que razão eu digo isso? Porque a Serra das Confusões, que é ali do lado, as pinturas já está tudo escrito em cima. Porque no sul do estado eu já soube que os sítios estão sendo estragados, parece que aqui no norte também. Então, aquela região nós estamos guardando com unhas e dentes, porque ela é importantíssima para o conhecimento da origem dos índios brasileiros. Doutora Nieri, a senhora falou do fascínio que o parque exerce, aqueles monumentos, né, geológicos, arqueológicos, no Hindu. Foi mais ou menos o mesmo fascínio que a senhora sentiu quando chegou lá pela primeira vez? Não, eu infelizmente sou uma cientista meio fria. O que eu achei foi a beleza da paisagem, isso belo é alguma coisa que realmente me impacta muito, não é? E as pinturas, porque eu fiz arqueologia na França e fiz a especialização em pinturas. Então eu conheço as pinturas europeias muito bem, as da África, da Austrália. E eu achei essas daqui, elas são assim uma história em quadrinhos. Tem atrás delas assim uma tradição enorme, você vê isso, entende? E uma tradição divertida, uma coisa assim leve, um espírito que eu acho realmente um espírito capaz de viver a vida alegremente. Ironia, né? Depois uma vida feliz. Quer dizer, eu vejo aquelas pinturas, eu vejo retratada a felicidade desses povos. Se pudesse dizer assim, definir com uma palavra todo o contexto dessas artes, você diria o quê? Dessas pinturas? Dessas pinturas. Que é uma obra de arte, é uma obra de arte da humanidade. Quer dizer, o homem é um animal que é capaz de fazer as coisas mais horríveis que existem e as mais lindas que existem também. E ali é uma daqueles momentos em que eu me reconcilio com a espécie humana, é quando eu vejo essa capacidade de ter feito aquilo. A senhora disse que é uma cientista
um pouco fria, mas defende o parque, né? Quando eu estou falando parque, não só o parque. Mas é por egoísmo, é o meu material de estudo. Com unhas e dentes. Eu lhe comparo muito com o Euclides da Cunha, por exemplo, que foi fazer uma reportagem em Canudos e acabou produzindo a maior obra literária e humanista da nossa literatura. Ele foi fazer uma reportagem sobre uma guerra. E aí se deteve no homem, na geologia, na terra, no que faltava aquele homem. Talvez a sua angústia seja um pouco mais isso, não? Como é que nós temos isso aqui e nos falta... Exatamente. Quer dizer, o que acontece é o seguinte, eu vejo todas essas discussões sobre a questão da seca, sobre isso e aquilo, quando a solução é tão fácil. Porque... se você for comparar o México, por exemplo, ou então o sul dos Estados Unidos, eu visitei todo o oeste americano, onde é deserto mesmo, de areia, sem nenhuma árvore, nada, assim de turista. Então, aqui parece que o turista só vai onde tem água. E ninguém ainda entendeu, nenhum empresário daqui, nem do Piauí, eu estou procurando lá longe, no Japão, na Europa, no sul do Brasil, nenhum empresário ainda viu a mina de ouro que isso é. Há 2 meses atrás passou um empresário japonês e disse assim, mas isso aqui é uma mina de ouro. Por exemplo, as inscrições rupestres poderiam ser o nosso símbolo aqui. Símbolo, exatamente. Em tudo, em camisetas, em ruas, em painéis, nas cidades, esse orgulho, né? Você veja, os mexicanos construíram um golfe do deserto. Normalmente o golfe, aquele green, eles fizeram o golfe do deserto, em pleno deserto, na areia. Estão recebendo tanto o americano que os americanos estão fazendo já do lado americano. Além do que nós aqui do Piauí estamos acostumados com coisas acanhadas, eu conheço o parque e fui em 3 momentos diferentes. Nós temos um parque muito bem estruturado, muito bonito e que foi premiado como o melhor parque nacional do Brasil. Exatamente. E o maior acervo do mundo, né? E hoje nós recebemos a avaliação da equipe da Unesco que visitou e que declarou que é o melhor sistema de proteção que eles já viram os sítios e que iam aconselhar a Unesco a adotar o modelo Serra da Capivara para os sítios do patrimônio mundial. Quer dizer, o que está sendo feito aqui na Serra da Capivara é a nível mundial. Quer dizer, pode ser usado para o desenvolvimento da região. Eu, uma vez, sabendo das suas dificuldades no parque, tudo isso, os conflitos que evidentemente tem que haver com a comunidade que se recusa, de certa forma, a entender a importância, alguns por dificuldade cultural, outros simplesmente porque não querem. E conversando com a doutora Anne-Marie, eu disse, doutora Nieve, me lembra aquela cientista que defendeu os gorilas na África, daquele filme, e a Anne-Marie disse, espero que o fim de Dr. Nieve não seja o mesmo. Do que a senhora tem medo? A senhora tem medo de que toda essa sua luta seja em vão? Sim, porque acontece o seguinte, se não houver uma instituição para manter aquilo, e para haver uma instituição precisa ou ter pessoas devotadas, como foi até agora, porque até agora é toda uma equipe que realmente trabalha porque quer preservar aquilo. Não é uma equipe que está ganhando dinheiro, ninguém está ganhando dinheiro, mas nós estamos lutando com unhas e dentes. Agora, se não formos nós, quem é que vai aguentar isso, entende? Quer dizer, é por isso que é importante que o aeroporto saia agora, porque toda a infraestrutura está pronta. Nós temos 102 sítios prontinhos para visitação. E agora nós estamos lutando para conseguir recursos para colocar mais 65 sítios prontos, esses novos que foram descobertos agora, que são espetaculares. Uma nova trilha que vai se chamar As Obras de Arte da Civilização Indígena, entende? Quer dizer, é uma coisa extraordinária que vai ser o único no mundo, não existe outro. Na Austrália, um parque nacional que dá uma rentabilidade de 11 milhões de dólares por ano, tem 6 sítios que podem ser visitados, nós já temos 102. Então, é realmente uma coisa absolutamente impossível de deixar que fique sem uma vigilância completa sempre. Eu já disse, nós precisamos de 350 funcionários para o parque. Abrindo o aeroporto, o hotel que nós já temos o projeto feito, já temos o terreno, o parque temático, nós vamos fazer um parque que se chama Arqueópolis. Nesse parque, o público vai aprender através de brincadeiras, de jogos,
toda a história dessa civilização que nós descobrimos lá, tudo com base nas descobertas científicas. Então, esse parque já está programado também, já tem o terreno, já tem tudo que vai ser feito lá dentro. Vai ser abertos 3.500 empregos diretos com colocando tudo isso em funcionamento. Então, realmente, para um Estado que se despobre, eu acho que o Piauí é um Estado muito rico. O que falta é única e exclusivamente a vontade política de ser rico. É uma opção. Piauí optou por ser pobre quando ele pode ser rico. É uma questão psicológica, né? Psicológica. Mais do que... Eu sempre disse que a distância do Piauí para o sul, além de geográfica, é psicológica. Agora, as suas pesquisas, elas levaram a uma teoria que revoluciona as teorias anteriores, né? Contestam a teoria do povoamento das Américas. E suas teorias foram contestadas, né? Foram contestadas no início, como sempre uma descoberta nova levanta uma certa resistência. Mas o que oficialmente hoje a ciência e a comunidade científica reconhecem? Bom, oficialmente a comunidade europeia sempre aceitou todas as nossas descobertas, quer dizer, a comunidade europeia não tem o menor problema. O problema foi com alguns dos colegas americanos, mas nem todos. Como sempre, né? Mas nem todos. E hoje os próprios colegas americanos no Chile estão descobrindo sítios muito antigos. E eles já reviram aquela antiga teoria que o primeiro era o homem de Clovis, a civilização de Clovis, e hoje já caiu. Quer dizer, aquela antiga teoria está completamente destruída pelos próprios americanos. E agora nós estamos, inclusive, com um colega americano que já esteve aqui em São Raimundo, passou agora 20 dias trabalhando e já disse que quer voltar e veio passar julho e agosto, ainda vai trazer a mulher e os filhos, porque disse que é o lugar mais lindo que ele viu do mundo e que nunca tinha visto sítios assim. Primeiro, ele nunca pensou que nós tínhamos a infraestrutura que nós temos. Ele disse que as universidades americanas que têm isso, somente as grandes. Então, eles estavam fazendo uma ideia que era um bando assim de subdesenvolvidos trabalhando ali e falando qualquer coisa. Ele chegou, ele viu o material. Uma ideia bem preconceituosa, né? Exatamente. Então, hoje, ele já tem uma visão completamente diferente. Inclusive, nós já estamos trabalhando com eles no sentido de fazermos uma parceria de maneira que a gente tenha um contato, como a gente tinha com a França, agora também com os colegas americanos. Quer dizer, americanos indo e vindo, os alunos daqui indo para lá. Sim. Quer dizer, é tudo uma questão. Primeiro é aquela coisa, sempre que eu dizia no Piauí, era horrível, porque todo mundo dizia, o Piauí é horrível, o Piauí não tem nada. Quer dizer, o Piauí se criou uma imagem... Barbeiro lá em São Raimundo. Então o Piauí se criou uma imagem que foi muito difícil de mudar. É, verdade. Muita gente não sabe ainda o que é. E a senhora foi para a região mais árida do Piauí, né? É, uma região muito isolada. Tem problemas de água, de abastecimento de água ainda. Agora eu queria saber o seguinte... o reconhecimento da comunidade científica, a repercussão lá fora, me parece que foi sempre mais imediata, mais pronta do que aqui mesmo do governo brasileiro, não a cooperação. Quando foi que o governo brasileiro, de fato, acreditou? Em que momento, em que governo acreditou e apostou e começou a... Bom, acontece o seguinte, quer dizer que na realidade, por exemplo, o CNPq sempre, nunca houve problemas. Eu já trabalhava aqui com eles já desde o começo. Quer dizer, nós tivemos sempre o apoio do CNPq, da CAPES, das universidades brasileiras. O problema é, por exemplo, essa burocracia da alfândega, entende? Quer dizer, uma vez nós recebemos um microscópio que a França doou também, eu fui ao consulado brasileiro, perguntei o que tinha que fazer, eles me disseram o que tinha, deram um documento dizendo que era doado pela França para pesquisa científica, veio para cá. No aeroporto de Salvador deu a maior encrenca, porque eles não queriam que isso entrasse como doação. E quando eu disse, mas olha aqui o documento do consulado do Brasil, a resposta foi a seguinte, aqui quem manda somos nós. Quer dizer, depende muito, é de um idiota que está de serviço. Se você cair em cima de um idiota, não tem jeito, entende? Agora, depende muito da sorte. Agora, a nível dos organismos federais de pesquisa, ou a nível mesmo dos governantes, daqueles que estão lá em cima, nós nunca tivemos problemas. Aliás, aqui eu tenho que dizer que tanto o governador Freitas Neto como o governador Hugo Napoleão, quando eles estiveram como governadores,
nos mandatos anteriores, sempre, toda vez que a gente pediu algum auxílio, nós recebemos. Auxílio seja, por exemplo, do DNR, para fazer lá uma estrada que a gente precisava, uma cisterna de reserva de água lá no nosso laboratório, sempre a gente conseguiu. Já Monsanto não pode dizer a mesma coisa. Infelizmente, nós começamos mal com aquela história do almoço com tatu na Petróleo Portela no dia da inauguração. Daí eu achei ruim. Simbolicamente mal. É. O deputado Paz Landim, que é uma figura muito considerada no Congresso, de grande valor intelectual, parece que tem boas relações com a senhora e com o PAC, disse uma vez que a comunidade de São Raimundo tem que prestar mais atenção no que a senhora faz e menos no que a senhora fala. É porque ele disse que eu sou política. Eu já disse a ele que eu não quero ser política. No último bloco, Liede Guidon critica a mentalidade política brasileira, dá sua opinião sobre a transcendência da alma e sobre a inteligência especial dos animais. O deputado Paz Landim, que é uma figura muito considerada no Congresso, de grande valor intelectual, parece que tem boas relações com a senhora e com o PAC, disse uma vez que a comunidade de São Raimundo tem que prestar mais atenção no que a senhora faz e menos no que a senhora fala. É porque ele disse que eu sou política. Eu já disse a ele que eu não quero ser política. Landim é uma pessoa que tem uma grande cultura, é um prazer conversar com ele, e ao mesmo tempo ele tem que ser político. Então uma vez eu disse a ele que eu não entendo como é que ele pode se metamorfosear desta maneira. Então ele me explicou, não, o político tem que ser assim. E eu não sou, e não quero ser política. Então eu sei que às vezes o meu discurso é meio agressivo. Entende? Agora, eu não sei, eu acho que o nosso povo já adormeceu, né, ao som do céu profundo durante 500 anos. Talvez esteja na hora de dar uns gritinhos para ver se eles acordam. Porque eu vou lhe dizer, por exemplo, essa questão do caçador. Então todo mundo diz, você é fanática contra os caçadores. A França tem caçador até hoje. Faz um ano, mais ou menos, eu descendo no avião em Paris, de repente eu vejo uma porção de orelhinhas assim, no aeroporto de Roissy, o maior de Paris, e eu disse, o que é isso? Prestei atenção, era um bando de coelho que estava do lado da pista, olhando o avião descer. Quer dizer, hoje na floresta de Fontainebleau, perto de Paris, você tem javalis, você continua tendo veados e tudo isso. Por quê? Porque eles são caçadores. O caçador sabe preservar a caça, ele não mata fêmeas, ele não caça na época da reprodução, ele não mata filhotes. O que me revolta é essa incapacidade de guardar a própria caça deles. É isso que eu acho. Isso é estupidez. Isso, né? É estupidez. O doutor Aniette, cientista é um bicho esquisito, né? Ele pensa diferente dos outros, sobretudo nessa época agora que a gente se valoriza muito o mercado, o dinheiro, em detrimento do humanismo, né? Nós estamos vendo uma época muito perigosa, muito superficial, muito vaga. Mas eu queria saber o que motiva essa obstinação, né? Porque o arqueólogo, o antropólogo são meio obcecados por suas... Se tem uma motivação meio transcendental, religiosa... Não, quer dizer, eu não posso falar por todos, eu posso ver o meu caso, quer dizer... eu sou já uma pessoa de idade, então eu fui criada dentro de um ambiente, acho que diferente. Por exemplo, desde criança eu fui à escola pública, então já me ensinavam o respeito ao dinheiro público, já me ensinavam que aquele dinheiro era o conjunto dos brasileiros que pagavam e que eu estava aproveitando para ter a minha educação, e isso eu acho que vai influenciando. Eu acho que antigamente o povo brasileiro era mais um povo, porque existia esta ideia de comunidade, que hoje, às vezes eu tenho a impressão que cada um está muito preocupado com si e não com todos. Depois eu fiz também o curso de arqueologia na França, e desde 64 que passei a trabalhar na França, na Universidade Francesa, na pesquisa francesa, e existe na França uma cobrança muito grande da própria sociedade com os pesquisadores. Quer dizer, o pesquisador sabe que ele tem um papel social a desenvolver.
que afinal de contas nós trabalhamos com o dinheiro público, então eu tenho que dar uma rentabilidade. Eu não posso pegar esse dinheiro simplesmente para fazer aquilo que eu quero sem devolver à sociedade aquilo que é o produto do meu trabalho. Porque a sociedade, o CNPq, financia. Essas pesquisas de São Raimundo Nonato foram financiadas pelo governo brasileiro e pelo governo francês. Então eu devo a esses dois povos prestar conta do meu trabalho e dizer que, olha, vocês financiaram, aqui está o resultado. Então, e outra coisa, nós começamos a fazer uma pesquisa. Uma pesquisa é como descobrir o assassino de um romance de detetive. Então, cada dia que eu faço uma escavação, que eu estudo um sítio, eu resolvo algumas questões, mas nascem outras. Então, é isso que nos leva a trabalhar assim sem fim. É porque nós ainda não temos a história completa. O nosso objetivo naquela região é poder contar toda a história da região, como era o clima, como era a vegetação, a fauna, quando chegaram os primeiros homens, como tudo isso evoluiu junto até o dia de hoje. O avanço é contínuo. O arqueólogo tem que ter assim, uma paciência, esperar, se necessário, milênios, porque não é sempre que você pode ter a resposta. Nós temos questões aqui que duram há 30 anos. Às vezes nós conseguimos as respostas para uma questão, às vezes a resposta para uma questão invalida outras respostas que nós já acreditávamos que eram verdadeiras. Eu acho que é próprio de todo pesquisador. O trabalho de um pesquisador não tem fim. Eu não conheço em nenhuma área um pesquisador que diz, acabou tudo, não tem mais nada a procurar. O que acha que vai ser a civilização de 2150, por exemplo? Quais são os vestígios arqueológicos que essa turma vai encontrar? A garrafa de Coca-Cola? Vai ser, mas inclusive vai ser tudo amassado no lixão, vai ser meio difícil de pesquisar, não é? Agora, hoje, nós temos os dados escritos, mas isso mesmo, por exemplo, eu tenho um amigo que ele era especialista na Grécia. E a Grécia você tem a história grega escrita. E as escavações, às vezes, demonstravam que aquilo que se escrevia não correspondia à realidade completa, porque sempre o historiador tem a mania de embelezar um pouco. Muito subjetivo, muito subjetivo. Então, a arqueologia é uma maneira de tirar a tema. Vocês são bastante diferentes. É diferente, quer dizer... Mas a senhora, por exemplo, acredita nessa transcendência do homem, da alma? Acho que não. Não seria um racionalismo, um agnóstico? Não, eu acho que não, porque acontece o seguinte, nós somos primatas como os macacos. Nós temos uma diferença com um chimpanzé da ordem de 3% de genes. É muito pouco. Só se então vamos dizer que esses 3% é o gene da alma. Agora eu acho que não, quer dizer, eu tenho um contato muito bom com os animais. Eu vejo a inteligência. Por exemplo, isso. Eu vejo a inteligência, eles têm uma inteligência fantástica. Quer dizer, eu acho que o homem perdeu muito tempo se acreditando um ser superior. Na realidade, toda essa necessidade que nós temos de explicações transcendentais, filosóficas sobre o destino, a alma e tudo, é simplesmente o medo da morte. Porque o homem, infelizmente, ele não aceita a morte. Talvez os outros animais também não. Existem trabalhos fantásticos sobre os elefantes. Os elefantes choram. Os elefantes, quando encontram, por exemplo, um outro elefante morto por um caçador, eles tentam ressuscitá-lo, eles esfregam o elefante, eles tentam levantá-lo com a tromba. Sobretudo o homem ocidental, né? A morte é o fim da vida, mas a vida precisa da morte para continuar. Então, realmente uma situação muito conflitante, que é sentida por todos os animais. Então eu acho que eu acho que o homem é um pouco cheio de se encontrar, por exemplo, que o mundo foi feito por um homem, já houve um caçador que me disse, na Bíblia está escrito que Deus fez os bichos para o homem comer. Quer dizer, então eu respondi sim, mas não comer uma fêmea grávida. Então, são situações, entende, que eu acho que o homem se colocou numa posição, com a tecnologia, ele é uma espécie de um tirano, e é o terror do mundo.
O homem é o terror. E ao mesmo tempo é capaz de coisas tão lindas. Quer dizer, realmente é muito difícil. A sua formação em Paris é uma formação assim muito racionalista. Como era o tempo lá na Sorbonne, os intelectuais que a senhora conviveu? Olha, foi uma época extremamente fértil, ao mesmo tempo muito difícil, que era a época da Guerra da Algéria, então todas aquelas tragédias do fim do colonialismo que eu vivi na França. E uma figura como Charles de Gaulle, que levava a França para um caminho que ele achava que era o caminho certo. E eu acho que foi uma ocasião de poder. Primeiro, eu tive contato com pessoas fantásticas, meus professores, o professor André Laurent-Gorin, que foi realmente uma das figuras que eu mais admirei na minha vida e que me ensinou a pensar de uma maneira diferente, que me ensinou a ver também, e aonde eu pude desenvolver tudo aquilo que eu tinha aprendido no Brasil, porque eu sou uma filha da escola pública brasileira. Eu fiz aquele grupo escolar de pegar piolho, aquelas coisas todas, fui até a USP, fiz a USP e depois é que eu fui para Paris. Quer dizer, eu acho que eu tive muita sorte na minha vida e é isso que faz com que eu acho que é minha obrigação devolver ao Brasil aquilo que o Brasil me deu com essa formação, tentando fazer com que este tesouro que nós temos aqui no país não se perca. E aí, até que ponto a realidade dura do sertão do Piauí se chocou com a academicista que vem da França? Olha, eu na realidade acho que no início a gente tinha muito menos problemas que hoje, quando era só como pesquisador. O problema começa quando nós temos que nos substituir à autoridade federal, porque na realidade um parque nacional ele deveria ser integralmente administrado pelo governo federal, que é a autoridade para aplicar a lei. Mas infelizmente todos nós sabemos que aqui no Brasil o problema é que os funcionários não gostam de ficar no interior. Ninguém gosta do interior. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá, o Parque Nacional não tinha nem um funcionário, depois passou a ter um, hoje tem 2. Para tomar conta de tudo aquilo, o Parque Nacional Serra das Confusões, com 550 mil hectares, tem um funcionário. Então, acabando com todos os tatu-canastra e os tamanduás lá de dentro, porque pode fazer um funcionário. Então, existe essa tendência de quem tem um grande currículo, os grandes professores não vão para o interior. A um tal ponto que eu já disse, o Brasil deveria entregar o interior para pagar a dívida. Porque é melhor a gente ser de um país que considera o interior parte do país do que aqui no Brasil. O que a senhora acha dessa história de dividir o Piauí, ficar o Gurgueia, o estado do Piauí? Olha, como diz o pessoal lá em São Raimundo Nonato, porque São Raimundo foi dividido em 13 municípios, com 13 prefeitos e 13 câmaras. Então o pessoal lá da Caatinga diz o seguinte: daqui a pouco não vai ter mais eleitor, só vai ter vereador. Se continuarmos assim, não tem mais, vai ser todo mundo governador. Né? Quer dizer, não sei se isso resolve, eu não penso que precise. É bem por aí, né? É bem por aí. Até porque, enfim, mais forte seria melhor, né? Exatamente, quer dizer, nós vamos dividir o quê? Dividir. Agora, a questão é a seguinte: eu acho que o que nós estamos precisando é menos políticos e mais administradores. Poderia, quando se diz, a culpa é dos países ricos que não nos ajudam. Não. A gente não vê aquele entusiasmo, né? Não que o Darcy Ribeiro tinha de falar do Brasil. A gente vê um despreparo intelectual e emocional. Exatamente, quer dizer, nós não precisamos, nós mesmos nos regulamentar e, sobretudo, nos disciplinar e começar a trabalhar bem. Porque você já imaginou o que é o custo deste país quando você vê, por exemplo, faz uma estrada. Fizeram a estrada do Petrolina. O deputado Paz Landim conseguiu asfaltar a estrada, que Petrolina é o aeroporto que serve até hoje a São Raimundo. Passou um ano, a estrada estava destruída, fizeram de novo, já está destruída de novo. Quer dizer, então não existe possibilidade de se avançar. Agora a senhora caminha 40 anos por essas veredas, desde a primeira vez até os dias de hoje. Muita coisa, quer dizer, é uma guerra. Para a senhora, o que é cansaço? Outro dia eu estava dizendo que eu estou velha porque era uma palavra que não existia no meu dicionário, mas hoje ela existe. Quer dizer, hoje, eu já até disse para o meu pessoal, nós precisamos andar depressa, porque
Eu, por exemplo, antigamente eu podia trabalhar sem parar. Hoje, por volta de 4, 5 horas da tarde, eu já começo a sentir o peso dos anos. Quer dizer, o cansaço. E, sobretudo, eu acho que eu estou cansada também dessa luta, entende? Quer dizer, eu achei que do momento que nós conseguíssemos provar nossa capacidade de trabalho, fazer do parque o que nós fizemos, que está lá, que pode ser visto, não teria que continuar brigando. E é essa briga que me faz um pouco... Se você tivesse de pedir um prêmio, não aos governos, mas o seu semelhante, a sua geração, aí as gerações futuras, que prêmio que você pedia por esses anos todos de... Que prêmio? Sim. Que fosse todo mundo tomasse o ônibus e fosse lá em Brasília pedir para que o parque finalmente tivesse o aeroporto, que é a única coisa que está faltando. Doutora Niede, obrigado por tudo que você tem feito. Obrigada.